Imagine isso. Você acorda em um dia comum, o céu tem aquela coloração pálida de sempre, o café tem o mesmo gosto amargo de todas as manhãs e sua rotina segue em piloto automático. Nada terrivelmente errado, nada tragicamente fora do lugar, mas é uma sensação invisível pairando sobre tudo, uma espécie de neblina emocional que você não consegue nomear, uma inquietação silenciosa, um desconforto familiar. E sem perceber, você sente um certo prazer sombrio nesse incômodo. Ele te acompanha como uma sombra fiel e, estranhamente, você não quer se livrar dela. Agora, pense com sinceridade. Já se pegou repetindo os mesmos pensamentos autodepreciativos, mesmo sabendo que eles te destroem? Já sabotou oportunidades que poderiam mudar sua vida apenas porque o fracasso parece confortável? Existe uma parte em você que parece secretamente apaixonada pelo drama, pelo caos interno, pelas dores antigas que você diz querer curar, mas nunca abandona de fato? E se, por trás da sua rotina de autossabotagem e pessimismo recorrente, não houvesse apenas traumas mal resolvidos, mas um vício? Um vício silencioso, um vício em ser infeliz. Isso soa absurdo à primeira vista. Quem, em sã consciência, desejaria a infelicidade? O desejo humano é supostamente por prazer, por alegria, por bem-estar. Então, como explicar essa inclinação sutil, quase imperceptível, para reviver o sofrimento, para alimentar pensamentos negativos, para buscar constantemente sinais de que as coisas vão dar errado? Por que há pessoas que, mesmo rodeadas de amor, sucesso e possibilidades, ainda encontram um modo de se sentirem vazias, tristes, incompletas? A infelicidade pode se tornar um hábito, sim, mas e se ela for mais do que isso? E se ela se tornar uma identidade, um ponto de referência emocional no qual você se ancora sempre que o vazio ameaça te engolir? E se, no fundo, você sente medo de ser feliz porque não saberia quem é sem o sofrimento que te moldou? Imagine que a tristeza, a ansiedade, o ressentimento e o medo tenham se transformado em uma espécie de terreno emocional familiar. A dor, por mais insuportável que pareça, ao menos é conhecida. E o desconhecido, esse sim é aterrorizante. Então, você permanece ali, no mesmo padrão repetitivo, cultivando inconscientemente os gatilhos que te mantêm preso, porque a infelicidade te dá algo que a felicidade, com toda a sua leveza e incerteza, não oferece: controle. O paradoxo é brutal. Quanto mais buscamos a felicidade, mais nos prendemos à infelicidade. Quanto mais tentamos escapar da dor, mais nos afundamos nela. Será que existe uma parte oculta da mente humana que se alimenta do sofrimento para sobreviver? E se a infelicidade for o disfarce de uma dependência emocional profundamente enraizada? Você pode estar viciado em ser infeliz, não por escolha consciente, mas por um emaranhado de memórias, crenças e padrões emocionais que te condicionaram a acreditar que sofrer é mais seguro do que se libertar. E essa possibilidade, por mais incômoda que pareça, pode ser a chave para entender por que tantas tentativas de mudança falham. Mas como esse vício começa? O que na estrutura psicológica e filosófica do ser humano nos leva a esse apego invisível ao sofrimento? E mais importante, como escapar dessa armadilha emocional que nos faz amar, em segredo, aquilo que mais dizemos odiar? Para entender por que tantos de nós estamos presos nesse ciclo silencioso de infelicidade autossabonetada, precisamos descer às fundações invisíveis da psique humana, onde habitam não apenas as dores da infância, mas os mitos culturais, os impulsos inconscientes e as ideias herdadas de milênios de civilização. A infelicidade aqui não é simplesmente uma resposta às circunstâncias ruins. É um sistema, um condicionamento, um padrão mental que se disfarça de verdade pessoal. Carl Jung dizia: aquilo a que você resiste, persiste. E talvez seja justamente aí que começa o vício. O sofrimento não começa como desejo, mas como resistência à impermanência, à frustração,
ao fracasso, à perda de controle, mas com o tempo ele se torna uma estrutura interna familiar, uma espécie de terreno emocional onde nos sentimos, paradoxalmente, seguros. A dor nos dá identidade, a raiva nos dá direção, a tristeza nos dá profundidade, o medo nos dá limites, e juntos, esses estados negativos constroem uma persona que chamamos de eu. Mas e se esse eu for um prisioneiro que, por não enxergar os muros, acredita que está em casa? Nietzsche, com sua brutal lucidez, escreveu: o homem, em seu orgulho, criou Deus à sua imagem, não como libertação, mas como consolo para seu sofrimento. E o que é esse consolo, senão a tentativa de encontrar sentido na dor? A dor, quando repetida, se torna sagrada, e a infelicidade se torna um culto, íntimo, silencioso, inquestionável. Desde cedo somos ensinados que a vida é difícil, que o sofrimento é inevitável e que ser feliz demais é ingenuidade. Frases como "a vida não é um mar de rosas", "a alegria de pobre dura pouco" ou "quem ri demais chora depois" constroem uma fundação cultural onde a dor é quase uma virtude. Sofrer é nobre, lutar contra a felicidade um sinal de maturidade. E assim vamos nos moldando para caber dentro de uma existência que não tolera o brilho da alegria sem culpa. Na psicologia, esse padrão é reforçado por algo chamado de zona de conforto emocional. Mesmo que seja desconfortável, um estado emocional pode se tornar familiar a ponto do cérebro desenvolvê-lo automaticamente. O cortisol, o hormônio do estresse, por exemplo, quando liberado constantemente, muda literalmente a arquitetura do cérebro, criando caminhos neurais de reação pessimista, autocrítica e desconfiança. O sofrimento se torna neurologicamente eficiente. Você sofre porque seu cérebro aprendeu a sofrer. Mas não é apenas química, é narrativa, é linguagem, é o modo como interpretamos a vida. Schopenhauer acreditava que a essência da existência é o sofrimento e que desejar algo já é sofrer. No entanto, numa sociedade que lucra com o medo, a comparação e a inadequação, esse sofrimento é constantemente estimulado, alimentado, cultivado como um jardim de ervas daninhas, não porque queremos, mas porque precisamos, para nos sentirmos pertencentes, para nos reconhecermos, para validarmos nossa dor. E aqui está a armadilha. Quanto mais você se identifica com sua dor, mais você teme perdê-la. Afinal, se você deixar de ser a pessoa que sofreu, quem você será? Se parar de reclamar, o que vai preencher seus silêncios? Se aceitar a felicidade como algo possível, suportará o peso da responsabilidade por construí-la? A infelicidade se torna um vício quando começa a oferecer sentido, quando cada falha confirma uma crença limitante, cada rejeição valida sua indignidade e cada crise serve de desculpa para não agir. E quanto mais isso se repete, mais você se afunda nesse ciclo, um ciclo tão antigo quanto a própria consciência humana. Mas agora, depois de entender essa raiz filosófica e psicológica, você começa a perceber que a infelicidade não é apenas um sintoma, mas uma estrutura que pode ser desmontada. A pergunta é: quais são os efeitos invisíveis de viver preso a essa estrutura? Você não percebe no início. A infelicidade se instala com a delicadeza de uma brisa silenciosa que vira tempestade quando já é tarde demais. Ela se aloja nas entrelinhas do cotidiano, no modo como você se olha no espelho, na pressa em julgar os outros, na resistência a aceitar elogios, no desconforto com o silêncio, na necessidade constante de distração. Ela se disfarça de rotina, de normalidade, de é só um dia ruim. Mas não é só um dia, é um modo de existir. A infelicidade não declarada se infiltra nas decisões que você toma sem pensar. Você evita oportunidades porque já presume o fracasso, sabota relacionamentos porque não acredita que merece ser amado, foge da alegria porque aprendeu que ela cobra caro depois. Tudo isso acontece em piloto automático.
Não porque você deseja sofrer, mas porque sua mente foi programada para isso. É o viés da negatividade em ação. Um mecanismo evolutivo que nos fazia sobreviver ao perigo, mas que agora faz você enxergar perigo onde só há possibilidade. O mais assustador é que o cérebro, quando exposto repetidamente ao sofrimento emocional, aprende a desejar esse padrão como se fosse familiar. O sistema límbico, responsável pelas emoções, prioriza a repetição em vez da lógica. E assim a mente cria um ciclo vicioso onde pensamentos negativos geram emoções negativas, que por sua vez alimentam ainda mais pensamentos negativos. Isso é o que neurocientistas chamam de ruminação emocional. Você se perde em espirais internas de autoculpa, paranoia e desesperança e nem percebe que está preso ali. Essa prisão mental molda não apenas a forma como você se sente, mas também quem você se torna. Uma pessoa que repete inconscientemente o mesmo padrão de fracasso nos projetos, que escolhe parceiros emocionalmente indisponíveis, reforçando a ideia de que ninguém nunca me escolhe, que evita desafios sob o disfarce da procrastinação, que nunca celebra vitórias, porque no fundo não acredita que as merece. E o pior, o sofrimento começa a oferecer uma espécie de conforto perverso. Afinal, ele é previsível. A felicidade, por outro lado, assusta. Ela exige presença, vulnerabilidade, entrega. Nas relações sociais, isso se intensifica. Você projeta sua infelicidade como forma de defesa. Torna-se mais crítico, mais cínico, mais distante. Não se trata de maldade, é proteção. Se tudo der errado, ao menos você não será pego de surpresa. Mas esse escudo cria um vazio. Um buraco que você tenta preencher com vícios modernos. Rolagens infinitas nas redes sociais, compras por impulso, alimentação emocional, maratonas de distração. Tudo isso anestesia momentaneamente o vazio, mas não o cura, porque a causa está mais fundo, e então entra o condicionamento cultural. Vivemos em uma sociedade onde o sofrimento é muitas vezes romantizado. Filmes, músicas e narrativas celebram a dor como fonte de autenticidade. Ser feliz parece fútil, ser infeliz, profundo. A cultura do sofrer em silêncio ainda é louvada como virtude. E o pior, a felicidade alheia começa a incomodar. Você desconfia de quem sorri demais. Duvida da leveza alheia, porque, sem perceber, você internalizou que sofrer é mais honesto. E é aqui que mora o perigo mais letal. A infelicidade invisível torna-se identidade. Você começa a se definir por suas dores, por seus traumas, por suas perdas. E qualquer tentativa de escapar parece uma traição a si mesmo. Afinal, se você deixar a dor para trás, quem você será? Essa é a tragédia silenciosa de estar viciado em ser infeliz. Você continua alimentando a dor, não por prazer, mas por apego, por medo do vazio que a ausência da dor possa deixar. Mas e se esse vazio for, na verdade, espaço para algo novo? Algo radicalmente diferente? Talvez a única saída não seja resistir à infelicidade, mas questionar sua presença. Rebelião começa na consciência. Chega um momento em que o desconforto silencioso se transforma em grito. Uma rachadura imperceptível na rotina. Um lampejo de consciência entre uma repetição automática e outra. E por um breve instante, você se pergunta: e se eu estiver errado sobre mim mesmo? Esse pensamento, aparentemente pequeno, é revolucionário, porque ele é a centelha de uma rebelião. Uma revolta contra tudo que você aceitou como verdade inquestionável. Uma recusa de continuar sendo refém de um roteiro que nunca escreveu, mas vive como se fosse seu. Libertar-se do vício da infelicidade não começa com positividade forçada ou mantras de autoajuda. Começa com brutal honestidade. É olhar para dentro e reconhecer: sim, eu me acostumei com o sofrimento. Sim, eu me saboto porque tenho medo da leveza. Sim, há partes de mim que preferem a dor à vulnerabilidade. Essa confissão interna não é fraqueza, é coragem em estado bruto. Porque só quem encara a própria sombra com olhos abertos pode realmente transformá-la. Então vem o segundo passo: romper com a narrativa.
Todos nós vivemos dentro de histórias que repetimos até acreditar que são verdades absolutas. Eu não sou o suficiente. A vida sempre me pune. O mundo é um lugar cruel. Essas frases não são fatos, são roteiros que sua mente internalizou e passou a executar sem questionamento. Mas toda história pode ser reescrita, e o primeiro ato de subversão é interromper a repetição automática. Quando um pensamento negativo surgir, você não o combate com positividade falsa. Você o observa, questiona, dissolve seu poder ao perceber que ele não é você, é apenas uma voz herdada de experiências passadas. Carl Jung dizia: até que você torne o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida e você chamará isso de destino. A verdadeira liberdade emocional vem ao iluminar essas partes inconscientes, ao entender que a dor que você alimenta talvez nem seja sua, talvez tenha sido aprendida na infância, absorvida dos pais, moldada por traumas não resolvidos. A rebelião, então, é também um processo de escavação, de voltar ao ponto onde tudo começou e dizer: eu não preciso mais disso. Mas não basta entender, é preciso agir. Agir contraintuitivamente, buscar pequenas doses de prazer sem culpa, aceitar elogios sem desconforto, abrir-se ao outro sem esperar rejeição, criar algo novo, escrever, dançar, conversar, sem esperar validação externa. Porque cada microação contra a lógica do sofrimento é um ato político, existencial, um protesto íntimo contra a cultura da autodestruição. Muitos que se libertaram desse vício não o fizeram por mágica, mas por revolta. Viktor Frankl, sobrevivente de campos de concentração, dizia que o ser humano é capaz de encontrar sentido até no sofrimento mais absurdo e que, ao encontrar esse sentido, se liberta. A liberdade está no significado que você escolhe dar à dor. Você pode vê-la como sentença perpétua ou como lição provisória. Pode transformá-la em combustível, não em prisão. Essa libertação não será limpa, nem linear. Ela virá com recaídas, com momentos de dúvida, com saudade do sofrimento. Sim, saudade. Porque a dor, por mais destrutiva que seja, tem uma estranha familiaridade. E o desconhecido, mesmo que promissor, sempre assusta. Mas se você persistir, cada passo em direção à leveza parecerá um retorno à essência, como se estivesse reencontrando partes esquecidas de si mesmo. E então, um dia, você acordará e perceberá que não sente falta do peso, que a paz, finalmente, não é mais desconfortável, que o silêncio já não assusta, que o prazer simples não causa culpa. E nesse momento, sem fanfarra nem espetáculo, você terá vencido. Mas o que exatamente está do outro lado dessa libertação? Qual é a verdade que estava oculta atrás de tantas camadas de dor? E então você chega lá, não como quem conquista uma montanha com bandeiras e fanfarras, mas como quem retorna a uma casa que sempre foi sua. Silenciosa, quase imperceptível, a verdade aparece, não como resposta, mas como lembrança. A realização mais poderosa não é algo que você aprende, é algo que você desenterra. Estava enterrada sob anos de condicionamento, culpa, crenças emprestadas e histórias mal contadas. A verdade é simples, desarmadora e profundamente libertadora. Você não foi feito para sofrer. Essa frase parece banal, até que ela entra em você como uma revelação. Porque durante anos você acreditou no contrário. Acreditou que precisava pagar um preço invisível para ser amado, que a vida era um campo de testes onde a dor era requisito para crescer, que o prazer era perigoso, que a felicidade era suspeita, que algo sempre viria para estragar o que é bom. E então, pela primeira vez, você percebe: isso não é sabedoria, é programação. Você não está viciado em ser infeliz porque é fraco.
Você está viciado porque em algum momento aprendeu que a infelicidade era seu lugar seguro. Aprendeu que sofrer era sinal de profundidade, que se sentir mal era ser realista, que rir demais era ingenuidade. Mas essa sabedoria amarga não é lucidez, é proteção, uma muralha construída para te blindar do trauma, da rejeição, do abandono. Só que essa muralha também bloqueia a vida. E quando ela começa a ruir, você entra em contato com algo que vai além da felicidade como produto e encontra a paz como estado. Uma paz que não depende de eventos externos, nem de metas alcançadas, nem da aprovação alheia. Uma paz que nasce do simples ato de estar presente, de habitar o agora sem precisar corrigi-lo, de não precisar mais de dor para se sentir vivo. Nietzsche dissera que aquele que tem um porquê para viver pode suportar quase qualquer como. Mas e se você não precisar mais suportar? E se o grande porquê da vida não for sobreviver, mas sentir, conectar, criar, ser? E se a felicidade não for um prêmio no fim da dor, mas o solo fértil de onde tudo que é autêntico floresce? A infelicidade crônica era uma ilusão de controle, um apego disfarçado de maturidade. Mas agora você entende. A verdadeira profundidade está em permitir a leveza. A coragem está em abrir espaço para o bom sem medo de perdê-lo. A autenticidade está em viver com o coração exposto, mesmo que saiba que pode doer, mas escolhendo ainda assim não se esconder. Essa é a revolução silenciosa. Não precisa ser gritante, não precisa ser heróica, basta ser real. Começa no momento em que você olha para dentro e diz: eu me recuso a continuar me tratando como inimigo. E nesse exato instante, o ciclo se quebra. A partir daqui, a vida não se torna perfeita, mas se torna sua. Você para de sobreviver a ela e começa finalmente a vivê-la. E quando esse momento chega, você não precisa mais de respostas, porque você se torna a resposta. Não por ter vencido a dor, mas por ter parado de se definir por ela. Agora, a escolha é sua: continuar repetindo o velho roteiro ou escrever, com consciência radical, uma nova narrativa. A pergunta final não é: você é feliz? A pergunta real é: você está pronto para permitir que a felicidade entre, sem a sabotá-la? O canal Abismo Lúcido agradece você por ter chegado até aqui. Agora adicione um seu comentário, deixe o seu like, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos e compartilhe. Alguém pode estar precisando ouvir o que você acabou de escutar.